Olá, eu sou Paulo Steckel e este é mais um vídeo do Ciência Espiritual. Hoje o tema é o medo, o poder que o medo tem em nossas vidas, especialmente nesses tempos difíceis. Vamos conferir? Este é o segundo vídeo em que eu falo de um livro, neste caso, Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade, do monge zen vietnamita Thich Nhat Hanh, que eu não preciso praticamente apresentar porque ele é muito conhecido. Este é praticamente um dos meus livros preferidos de Thich Nhat Hanh e foi muito especial em um momento importante da minha vida, alguns anos atrás. Por isso eu escolho ele como o segundo livro a ser comentado nos nossos vídeos. Mas antes eu gostaria de falar sobre o motivo deste vídeo, o poder do medo. Ele não foi em si uma sugestão das pessoas, mas foi necessário por causa dos relatos de muitos amigos, conhecidos e pessoas que me procuram por todas as redes sociais, falando de seus medos neste momento de pandemia. Todas as vezes que a humanidade passou por situações difíceis, assim, mais coletivas, o medo se instala de um modo incrível. Vimos isso já em vários momentos da história, né? Mais recentemente, nas duas guerras mundiais, no tsunami da Indonésia, nas duas guerras do Golfo, mesmo durante a Guerra Fria, em que havia um medo constante de uma guerra nuclear. Aliás, esse medo vai e volta constantemente, né? E agora, especificamente, pela pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Nós já tivemos algumas epidemias e até pandemias mais agressivas até, como o caso do Ebola, da gripe suína, da gripe aviária. Mas estes vírus, apesar de serem bem mais letais até do que o coronavírus novo, se espalhavam com menos facilidade, então foi possível controlá-los. O fato, então, de que o coronavírus, ainda que menos letal que o Ebola, por exemplo, ele se espalha mais, então o número final de mortes acaba sendo muito grande e é isso o que impacta para todos nós. Por quê? Por uma coisa muito simples, cada vida importa. Hoje em dia, não são tanto os relatos das mortes que têm causado medo, mas o negacionismo, em que as pessoas praticamente se atiram contra a morte como um gado inconsciente, uma manada totalmente irracional. Mas não é a esses que eu me dirijo neste vídeo, é exatamente o contrário, as pessoas que estão com medo. Há um medo coletivo? Sim, e ele é aumentado por vários fatores, mas existe um medo natural no ser humano. Claro que não ter medo não é a mesma coisa que ser inconsequente. Aliás, o que nós temos visto atualmente no negacionismo não é falta de medo, é inconsequência. Não é à toa, inclusive, que tem aumentado o número de negacionistas até dentro da mídia que, uma vez sendo contaminados com o coronavírus, mudam de opinião. Vários. Isso é só vocês procurarem aí pela internet. Mas o medo é sempre ruim? Não. Existem dois tipos de medo, podemos dizer assim. Existe um medo que é biológico, que é na realidade um ato reflexo do nosso organismo. Ele vem de onde? Ele vem de um escaneamento que todo o nosso sistema neural faz no nosso organismo
e a partir desse escaneamento ele consegue determinar se nós corremos algum risco ou não. No momento que ele determina que nós realmente corremos um risco, existe uma retração, que a gente chama também de senso de sobrevivência, né? E o medo, neste caso biológico, é perfeitamente justificável. Quando a gente, por exemplo, tem medo de chegar próximo do fogo, quando recebe um pequeno choque elétrico, a gente se afasta imediatamente e fica totalmente taquicardíaco. Esse medo é biológico e é perfeitamente normal. Aliás, se ele não existisse, nós nos queimaríamos, morreríamos eletrocutados e teríamos sérios problemas. Este não é o problema, faz parte, deve ser reconhecido como normal. Então, qual é o medo que é o problema? O medo neurótico, aquele que extrapola a necessidade de homeostase do organismo, de equilíbrio. Ou seja, quando o perigo passou, aquele medo continua e fica remoendo na mente, fica ruminando na mente. Acho que esse é um bom termo. Este é o medo problemático. E é exatamente, inclusive, sobre esse medo que o Buda falou. Mas ele vai também no âmago do nosso ser, porque por trás dele há o medo da morte. Há outros, dos quais eu falo mais adiante do livro do Thich Nhat Hanh, mas o medo da morte é o principal. Mas o que gera o medo, em geral, fora o aspecto biológico? Os conflitos. Os conflitos são extremos entre duas opções morais ou físicas e acabam gerando medo. Inclusive essa é a opinião de Bert Hellinger, aquele alemão que criou as famosas constelações familiares. No seu livro Ordens do Amor ele fala sobre isso. Inclusive há algumas semelhanças na forma como Thich Nhat Hanh trata a questão do medo no seu livro. Hellinger diz que o medo busca segurança quando é preciso coragem, e Thich Nhat Hanh também fala sobre a necessidade da coragem. Hellinger, inclusive, tem uma frase que eu gosto muito, que acabou sendo o título de um dos seus livros, que é: no centro sentimos leveza, que é muito parecido com o caminho do meio do budismo, do equilíbrio, colocar-se no centro. Não só no centro de si mesmo, num sentido egoísta, mas num centro de equilíbrio. Essa, inclusive, é a forma de se vencer o medo. E quando o medo pode ser controlado ou se pode conversar com ele, aí reside um poder. Então, quando eu chamei esse vídeo de O Poder do Medo, não quis dizer que esse poder era algo negativo, que nos controlasse. Não foi nesse sentido, embora possa se pensar. Foi, na verdade, um poder que reside no controle desse medo, no conversar com ele. Mas para isso é necessário reconhecer que o medo existe. Thich Nhat Hanh fala sobre isso no seu livro no seguinte trecho: a única forma de atenuar o medo e ser verdadeiramente feliz é reconhecer que o medo existe e olhar profundamente para a origem dele. Ao invés de tentar fugir do nosso medo, podemos convidá-lo a subir a nossa consciência para olhá-lo com clareza e profundidade. Portanto, não pense que os perigos vêm somente de fora, eles vêm de dentro. Se não reconhecermos e olharmos profundamente para os nossos próprios medos, podemos atrair perigos e acidentes para nós. Mais adiante ele fala: o nosso maior medo é o de quando morrermos nos transformarmos em nada. Para estarmos realmente livres de medo, devemos contemplar profundamente a dimensão última para compreender que nossa verdadeira natureza não nasce e não morre. Precisamos nos libertar da ideia de que somos apenas nossos corpos mortais. Quando compreendemos que somos mais do que nossos corpos físicos e que não viemos do nada e não desapareceremos em existência, nós nos libertamos do medo. Buda foi um ser humano e ele também conhecia o medo. Mas como ele passava todo dia praticando em consciência plena e examinando minuciosamente o medo dele, ao se confrontar com o desconhecido, ele foi capaz de enfrentá-lo calma e pacificamente. Então, temos que reconhecer que o medo existe. Nenhum negacionismo é saudável, como podemos ver. E Thich Nhat Hanh encerra este capítulo em que ele fala sobre o destemor da seguinte forma: o destemor não é somente possível, é a alegria suprema. Quando entra em contato com o destemor, você está livre. Se algum dia
eu estiver num avião e o piloto anunciar que o avião está prestes a cair, vou praticar a respiração consciente, que aliás a respiração consciente é uma das práticas ensinadas por Thich Nhat Hanh e pelo budismo em geral. Se você receber notícias ruins, espero que faça o mesmo, mas não espere chegar o momento crítico para começar a praticar, para transformar o medo e viver conscientemente. Ninguém pode lhe dar desse temor. Mesmo se Buda estivesse sentado aqui bem próximo a você, ele não poderia lhe dar isto. Você tem que praticar e realizar isto por si mesmo. Se tornar a prática da consciência plena num hábito. Quando as dificuldades surgirem, você já saberá o que fazer. Essa técnica de respiração consciente, que é muito ensinada no Zen Budismo, que é aliás a tradição de Thich Nhat Hanh, é bastante útil em casos de ansiedade, de medo, de depressão. Já está bastante confirmado isso pela literatura e pelos testes clínicos. Mais adiante, Thich Nhat Hanh fala de duas coisas originais que nós temos, que já vêm conosco, que é o medo original e o desejo original. Ele diz: os 9 meses que você passou no ventre foi um dos tempos mais agradáveis da sua vida. Então o dia do seu nascimento chegou. Você sentia tudo diferente à sua volta e foi impelido a este novo ambiente. Você sentiu frio e fome pela primeira vez. Os sons eram altos demais, as luzes muito ofuscantes. Pela primeira vez você teve medo. Este é o medo original. No palácio da criança, você não precisava usar seus próprios pulmões, mas no momento em que nasceu, alguém cortou o cordão umbilical e você deixou de estar fisicamente unido à sua mãe. Sua mãe não pôde mais respirar por você. Você teve que aprender a respirar sozinho pela primeira vez. Se não conseguisse respirar sozinho, morreria. O nascimento foi um momento extremamente delicado. Você foi empurrado para fora do palácio e encontrou sofrimento. Você tentava inspirar, mas era difícil. Havia um líquido nos seus pulmões e para respirar você tinha que primeiro botar para fora aquele líquido. Nós nascemos e com o nascimento nasce o nosso medo junto ao desejo de sobreviver. Esse é o desejo original. Vejam a conexão que há entre medo e desejo. E acho interessante quando eu leio esses trechos, especialmente sobre a respiração, o motivo talvez dessa atual pandemia de coronavírus que interfere exatamente na respiração das pessoas causa tanto pânico, porque isto é que acaba sendo realçado na nossa mente. Diria então que esse vírus mexe com o nosso medo original e tenta resgatar esse desejo original de sobrevivência. Tanto que ele fala sobre o medo e o desejo originais que sobrevivem à vida adulta. Todo mundo às vezes tem medo. Temos medo da solidão, de ser abandonado, de envelhecer, de morrer, de ficar doente, entre muitos outros medos. Às vezes podemos sentir medo sem saber exatamente por quê. Se praticarmos contemplando profundamente, veremos que este medo é o resultado daquele medo original do tempo em que éramos recém-nascidos, indefesos e incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Embora tenhamos nos tornado adultos, aquele medo original e desejo original ainda estão vivos. O nosso desejo de ter um parceiro é, em parte, uma continuação do nosso desejo de ter alguém que cuide de nós. E quando isso se torna muito neurótico, as relações viram um caos. Por isso que ele diz mais adiante, precisamos olhar de perto nossos relacionamentos para ver se eles estão baseados primeiramente numa necessidade mútua ou numa felicidade mútua. Se o seu relacionamento estiver baseado no medo, ao invés de na compreensão e felicidade mútuas, ele não tem uma base sólida. E aí o medo nas relações se manifesta de várias formas, como ciúme, agressividade, às vezes indiferença. Tudo é manifestação do medo. Na verdade, nós temos que ter uma capacidade de contemplar o nosso futuro sem o medo. E aí Thich Nhat Hanh sobre isso é muito específico. Quando você está verdadeiramente ancorado no momento presente, você consegue planejar o futuro de uma maneira muito melhor. Viver conscientemente no presente não exclui fazer planos, mas apenas significa que você sabe que é inútil perder-se em preocupações e medos concernentes ao futuro. Se estiver estabelecido no momento presente, você consegue trazer o futuro para o presente para olhá-lo profundamente sem se perder em ansiedade e incerteza. Se estiver verdadeiramente presente e souber cuidar do momento presente da melhor maneira possível, você já estará fazendo o melhor que pode pelo futuro. Eu acho que, por exemplo, o isolamento social deste período reforça exatamente isso, o medo do futuro.
Como assim? Como vão ficar as coisas? Como fica o meu trabalho? Como fica a minha vida? O que eu vou ter que fazer depois? Então as pessoas ficam tão focadas no futuro, no depois do isolamento, no depois da pandemia, que não estão no momento presente dentro de suas casas. Parecem como zumbis, então. Estão ali, mas não querem estar ali. Então elas não estão em tempo nenhum. Não estão no presente, porque não querem estar isoladas. Não estão no futuro, porque ainda não conseguem planejar. E provavelmente os seus demônios do passado são os únicos que estão funcionando ali e fazendo muito mal. Mas contemplar o futuro sem medo é o que nos permite planejar o futuro. Planejar o futuro não é ruim, nem o próprio Buda falou contra isso. O que ele colocou é que não devemos fazer as coisas de modo apegado, fixo, neurótico. Então não é possível fazer isso sem fazer as pazes com o passado, como diz o Thich Nhat Hanh. E é interessante que tem um trecho aqui do livro Medo que lembra muito Bert Hellinger, por exemplo. Ele diz o seguinte: somos a continuação das nossas mães e pais, não conseguimos arrancar esta parte de nós. Ficar com raiva de nossos pais não muda isto. Nós estamos somente ficando com raiva de nós mesmos. Precisamos nos reconciliar com nossos pais internos, conversar com eles e buscar uma maneira de coexistir pacificamente. Se conseguirmos realizar isto, a reconciliação será fácil. O amor só pode nascer no solo da compreensão. E nossos pais são o nosso passado com o qual temos que nos reconciliar. E aí ele ainda encerra. A aceitação incondicional é o primeiro passo para se abrir a porta para o milagre do perdão. Mas como é possível nos libertarmos do medo? Thich Nhat Hanh sugere que contemplemos as chamadas 5 lembranças. Quais são essas 5 lembranças? São as seguintes. Envelhecer faz parte da minha natureza. Eu não consigo escapar do envelhecimento. Nós estamos numa sociedade em que isso realmente é negado o tempo todo. Não só pelo desenvolvimento da tecnologia, que permite cirurgias plásticas, produtos de beleza, várias formas de se manter sempre jovem, como se diz. Uma vez eu conheci uma pessoa, na realidade ela era a mãe de uma grande amiga minha, ela já tinha 80 e tantos anos e ela não aceitava o envelhecimento. E isso se manifestava de um modo muito claro para ela. Ela continuava tentando negar o tempo todo seu envelhecimento. E por incrível que pareça, ela só se relacionava praticamente com adolescentes, tendo quase 90 anos. E gostava de ser elogiada por eles. Era uma coisa assim bastante doentia. Não que eu seja contra relacionamentos com diferença de idade, não é essa a questão. Mas ali ficava evidente que ela negava o envelhecimento. E o envelhecimento não é um problema, gente, é uma fase da vida, tanto quanto o nascimento, a infância, a adolescência, a fase adulta, deve ser honrada da mesma forma. Essa é a questão. Assim nós podemos vencer o medo, contemplando o envelhecimento como uma fase da vida como qualquer outra. A segunda lembrança que nós temos que ter, que Thich Nhat Hanh nos lembra, é: adoecer faz parte da minha natureza, eu não consigo escapar da doença. Talvez encontremos alguém que nunca ficou doente na vida, isso é muito raro, mas em algum momento provavelmente vai ficar, então a doença também é algo que pode acontecer a qualquer momento. A gente raramente pensa sobre isso, mas por exemplo agora, com essa pandemia de coronavírus, o risco de cada um de nós ficar doente a qualquer momento é muito grande. E isso aumenta o nosso medo se nós não contemplamos a verdade de que a doença pode vir a qualquer momento. Ela faz parte da vida, faz parte da biologia da vida. Mas nós não podemos simplesmente deixar de viver por causa deste risco. Risco não é efetividade. Baseado nisso vem então a terceira lembrança, que diz: morrer faz parte da minha natureza, eu não conseguirei escapar da morte. Esse é, segundo muitos filósofos e pesquisadores, o grande medo do ser humano, o medo da morte. No Ocidente, especificamente, em que nós não temos uma cultura de contemplação da morte, ela é negada o tempo todo. Enquanto que no Oriente, budista ou não, se fala sobre ela o tempo todo, se contempla ela o tempo todo. No budismo Vajrayana, especificamente, chamado budismo tibetano, é um dos 4 pensamentos que nós temos que ter todos os dias.
Mas não de um modo mórbido. Nós não estamos esperando a morte como se estivéssemos querendo abraçá-la. Não é nada disso. Ninguém está querendo morrer também. Não é uma coisa suicida. Mas é uma contemplação serena sobre o fato de que a morte não é um risco, ela é um fato, ela virá num dado momento. O que então nos resta é como nós estaremos vivendo enquanto isso não chega. Então não há motivo para albergar mentiras, autoilusões, as delusões, raiva, apegos, estupidez, indiferença, nada disso vale a pena. Não é isso que nos dá a expressão da vida. Não é isso que nos traz felicidade. Então a morte é a grande mudança para cada um de nós. Mas aí vem a quarta lembrança que diz: mudar faz parte da natureza de todos aqueles que estimo e de todos aqueles que amo. Não há como eu evitar separar-me deles. Seja pela morte, seja pelo término de uma relação, seja pelo afastamento, porque alguém foi embora, viajou, foi estudar fora, seja por qualquer contingência natural da vida. E aí vem a quinta e última lembrança, que é: eu herdo os resultados dos meus atos de corpo, fala e mente. Minhas ações são continuações minhas. Isso independe se você acredita no karma, no renascimento, de que nós temos outras vidas ou não, mesmo nesta vida, né? Nós somos o resultado dos nossos atos, do corpo físico, das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Falando sistemicamente, esse conjunto de atos vão trazendo consequências nas nossas vidas, nas vidas dos outros, e num retorno, um feedback, isso vai funcionando desta forma. Para quem acredita em reencarnação ou em renascimento, que é a visão budista, isso apenas se transfere a outras vidas. Mas mesmo para quem não acredite, nesta vida isso também funciona assim. Mas o que nós precisamos mesmo, segundo o próprio Thich Nhat Hanh, é transformar o medo em amor. E isso é muito interessante porque ele nos ensina 4 mantras para transformar o medo em amor, mais adiante no seu livro, que é a parte que eu gosto muito dessa obra, por isso eu recomendo para vocês. Ela é muito sutil, muito profunda também. Quais são esses 4 mantras para se transformar o medo em amor? Vamos lá. O primeiro mantra ele chama de o mantra para oferecer sua presença. O presente mais precioso que você pode ofertar à pessoa que você ama é sua verdadeira presença. Sendo que pessoa que você ama não necessariamente um parceiro conjugal, né? Qualquer pessoa, o pai, a mãe, um amigo, um filho, uma pessoa especial, não importa quem. Então o primeiro mantra é muito simples. Querido ou querida, eu estou aqui para você. Muito profundo isso. Na verdade, como ele diz, a maior parte de nós no dia a dia não tem muito tempo para cultivar assim o amor, né? Estamos tão ocupados, na verdade, ou nos ocupamos, na verdade. A gente não tem tempo de olhar as pessoas, nem no café da manhã, de cumprimentar as pessoas direito. Então ele diz, quando você ama alguém, a melhor coisa que pode oferecer àquela pessoa é sua verdadeira presença. Como você poderia amar sem estar presente, né? Então, quando diz, querido, sabe de uma coisa, estou aqui para você, está oferecendo sua presença a essa pessoa, né? Não está preocupado com o passado ou o futuro, você está ali para o seu amado. Você deve dizer isso com o corpo, com a mente, simultaneamente, depois você verá a transformação. O segundo mantra, ele chama de mantra para reconhecer seu amado. Ele diz, querido ou querida, eu sei que você está aí e estou muito feliz. Então, porque você está inteiramente presente, você reconhece que a presença da pessoa amada é algo muito precioso. Ser amado significa, em primeiro lugar, ser reconhecido como existente. Você existe. Isso me lembra a lei, né? Dentro da constelação familiar, uma das leis do amor é que você pertence. Então, reconhecer que o outro existe também é lhe dar um lugar de pertencimento na natureza, na existência, na realidade. Isso é mais um ponto de semelhança. Aí o terceiro mantra ele chama de o mantra para aliviar sofrimento. Ele diz, querido ou querida, eu sei que você está sofrendo, por isso estou aqui para você. Sua presença é um milagre, sua compreensão da dor do outro é um milagre e você é capaz de oferecer este aspecto do seu amor. Tente realmente estar presente para si mesmo, para a vida, para as pessoas que você ama.
Reconheça a presença dos que vivem no mesmo lugar que você e tente estar presente quando algum deles estiver sofrendo, pois sua presença é muito preciosa para esta pessoa. E aí vem o quarto e último mantra, que ele chama de mantra para estender a mão pedindo ajuda. Porque não basta apenas saber ajudar, é necessário também saber pedir ajuda e aceitar esta ajuda. E esse último mantra diz: querido ou querida, eu estou sofrendo, por favor, me ajude. Como ele diz aqui no próprio livro, de acordo com o ensinamento de Buda, no amor verdadeiro não há lugar para o orgulho. Então, primeiro oferecemos a nossa presença ao outro, depois reconhecemos a sua importância, a sua existência e o seu pertencimento, depois nos dispomos a auxiliá-la em seu sofrimento, mas também não esquecemos que sofrendo também podemos pedir ajuda ou devemos sempre que for necessário. Esses 4 mantras são realmente muito preciosos para as nossas vidas e realmente ajudam a transformar o medo em amor. E onde é que está esse poder do medo que eu falei desde o início do vídeo? Reconhecê-lo. Há um poder em reconhecer. Tanto que diz que a verdade liberta, o conhecimento realmente traz sabedoria. E é exatamente isso. Conhecer o medo, escaneá-lo, como se faz até na meditação budista, traz um poder. Mas não um poder sobre os outros. Um poder sobre si, que é o mais importante aqui. Então este é o livro Medo, Sabedoria Indispensável para Transpor a Tempestade, da editora Vozes. Não é um livro muito longo, mas maravilhosamente precioso, que eu recomendo realmente para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, avisem para as pessoas que vocês gostam, mandem este vídeo sobre o medo, em especial para pessoas que estejam precisando, que estejam em sofrimento, e vocês podem de alguma forma auxiliá-las assim. E não esqueçam de continuar mandando sugestões de temas, colocando seus comentários, críticas, tudo que vocês acharem que devem expressar sobre o que esses vídeos têm falado. Eu sou muito grato pela atenção de vocês em cada um desses vídeos. Muito obrigado e até o próximo.